2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Bem conhecido esse versículo. Quero agradecer ao pastor Daniel por essa oportunidade. Agradecer a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado por esse dia maravilhoso, por essa oportunidade de falar da palavra de Deus, amém? Isso é um privilégio, irmão, um privilégio você falar da palavra de Deus, um privilégio você ouvir a palavra de Deus, né, irmã Maria? Tá com saudade? Tava viajando, peguei ela ali ela e o Zé ali no CDH, eu parei na hora, falei, cadê? Irmã Maria tá sumida. Ô pastor, tava viajando, então tá desculpada, né? Isso é uma benção, seu lugarzinho aí é insubstituível, falar igual o pastor Daniel, glória a Deus, aleluia. A todos, né? Quando você falta, saiba de uma coisa, irmão, você é a pessoa mais importante dessa igreja, porque Deus ele abre essas portas, prepara esse culto só por você. Você pode dar um glória a Deus por isso? Quem achou, diga achei. Quem não achou, fala, estou chegando. Está chegando ainda? É o versículo, capítulo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Algumas palavras está escrito: visto que andamos por fé e não por vista. Porque andamos por fé e não por vista. Vou contar até 3, você vai declarar esse versículo. 1, 2, 3, declare. Porque andamos por fé e não por vista. E hoje a palavra de Deus para cada um de nós, primeiramente, o ouvido mais perto da minha boca, quem sabe me dizer qual é aí? É o meu. Essa palavra, o primeiro a ouvir, o primeiro a receber tem que ser eu. Quem recebe depois, diga amém. Todos nós precisamos receber a palavra de Deus. E a palavra de Deus hoje para você, olha para o seu irmão e declara: atitude. Atitude, mais uma vez declara: atitude. Atitude, irmão, significa o modo ou forma de agir ou reagir a algo. Atitude significa o quê? Um modo ou uma forma de reagir a algo. Assim na nossa vida, tem pessoas aí, quem assiste jornal aí? Tem pessoas que na hora de um assalto que seja, na hora de algo ali, de um susto, tem uma reação sim ou não? Calma, ou muitas vezes ruim, boa ou ruim. É uma reação. A pessoa ali, a atitude da pessoa é algo que ela precisa ali na hora. Ela precisa de algo e a atitude dela muitas vezes pode ser boa ou pode ser ruim. Na Bíblia, quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós vemos vários exemplos. Quando você abre lá em Gênesis, logo no começo, existe uma atitude de uma pessoa que foi tomada por inveja. Quem conhece a história de Caim? Quem sabe me dizer o que Caim fez? Caim matou Abel, por quê? Porque Abel ofereceu um sacrifício melhor do que o dele, uma oferta melhor do que a dele. E por inveja, ele foi e matou o seu irmão. A atitude dele foi boa ou foi ruim? Ele não pensou, ele tomou aquela atitude e imagine o que aconteceu. A palavra de Deus fala que o próprio Deus falou que a terra clamava o sangue de Abel. O próprio Deus olhou lá de cima e falou: meu, você matou uma pessoa inocente, uma pessoa que ofereceu um sacrifício bom para mim, e por isso você será castigado. Olha aí, uma atitude do cara toda a vida dele. A palavra é bem clara e fala que não foi um tempo, por toda a sua vida você será castigado. Aonde você passar, alguns falam que foi uma marca, né, pastor? Que Deus colocou na testa de Caim. Aonde ele passava, todo mundo sabia: meu, você fez muita coisa muito grave. Você pecou contra Deus. O que você fez, meu? Porque aquela marca simbolizava algo ruim que ele fez para Deus. Então a atitude dele, por toda a vida dele, aconteceu de ele ser o quê? Abençoado ou amaldiçoado? Amaldiçoado por causa de uma atitude. Também quando nós começamos a ler a palavra de Deus, tem outra atitude também que muitos conhecem. Quem conhece a história de Judas? O que ele fez? Traiu Jesus por quê? Então o momento daquele, o momento da vista, o momento que ele estava vivendo, a atitude dele foi certa ou foi errada? Foi errada. Traiu logo o mestre. E muitas vezes por causa do quê? Por causa de dinheiro. Olha o que ele fez, a atitude dele foi errada. E por aquela atitude, nasceu no coração dele um remorso de tal forma que o Judas tirou a própria vida. Diga misericórdia.
Também, mas quando nós começamos a ler a palavra de Deus, existem outras histórias de atitude que fizeram toda a diferença. E eu posso declarar para você hoje que está aqui nessa noite, você tomou a atitude certa. Olha para o seu irmão, você tomou a atitude certa. Muitas pessoas hoje tomaram atitude, olhando para o cansaço. Sabe o que a pessoa fez, Jéssica? Ficou em casa, ficou assistindo um filme, comendo uma pipoca. É ruim? Não é ruim, mas assim como Marta e Maria, ela escolheu a boa parte. Você escolheu a boa parte como Maria. Você está na presença do Senhor. Então a atitude sua hoje foi boa. Isso vale a pena. Assim como nós começamos a ler a Bíblia, as passagens aqui diz aqui sobre uma mulher que teve uma atitude que fez toda a diferença. Uma atitude meia pressão, uma atitude meia zombação, a bullying, né? Vamos falar assim nas palavras de hoje. Uma atitude meio, irmão, a uma luta, e meio a uma dificuldade que para ela era impossível. E o nome dela em 1 Samuel diz que ela se chama Ana. Uma mulher que era estéril, e além disso, tinha uma sua rival. Já pensou? A pessoa já tinha uma dificuldade, e não bastava só aquela luta, ela tinha uma rival. E essa rival, em vez de ajudar, em vez de muitas vezes incentivar, não. Essa rival, ela falava, olha Ana, imagino, dentro da casa, duas mulheres, uma sonhava ter filho, a outra tinha bastante, imagine. Para provocar, sabe o que ela fazia? Ana, dá mamar para mim aqui, porque você não tem filho mesmo para criar. Ana, troca meu neném, porque você não tem filho. Sabe, cutucava a ferida de Ana. E a palavra de Deus fala que por muito tempo, Ana sofria, porque Ana estava passando por uma dificuldade que só ela sabia. Imagine você ter um sonho e algo que para você é muito especial, e você viver a sua vida sem esse sonho. Imagine você ser casada, seu esposo querer ter filho e você não poder dar filho. Olha a situação dela. E pior do que isso, que naquele tempo o homem era, vou te falar, tinha que ser abençoado naquele tempo, porque tinha logo duas. Imagine, duas sogras, duas esposas. Então o cara tinha que ser abençoado. E naquele tempo ali, Claudinho, imagine, dentro de casa, vendo aquela situação, vendo o pai brincar com os filhos de Penina, vendo ali muitas vezes brincando para lá, para cá, e Ana queria ter filhos. Só que a palavra de Deus fala que a atitude de Ana nos ensina, em meio à dificuldade, em meio ao momento de luta, em meio ao momento de desespero, sabe o que Ana fez? Buscou o Senhor. Ela buscou o Senhor. A palavra de Deus fala que Ana buscou o Senhor. O momento que ela estava passando, talvez você vai falar, aqui Ana devia ter desistido, parado. Mas Ana, através da atitude dela, muitas vezes nós tomamos atitudes erradas, mas Deus nos ensina hoje que nós devemos, em meio às lutas, tomar a atitude certa. E sabe qual é a atitude certa? Estar aos pés do Senhor, vir na igreja, buscar a palavra de Deus, um direcionamento de Deus. Porque nesse momento de mais aflição, sabe que Ana recebeu? A bênção dela. E sabe quem prometeu a bênção dela? O próprio Deus. Diga glória a Deus por isso. Continuando lendo a palavra de Deus, a palavra de Deus fala de uma mulher chamada Raabe. Quem conhece a história de Raabe? Raabe, irmão, ela vivia no lugar a qual o povo de Deus queria tomar. Qual era a atitude dela, pastor? Pegar uma faca e falar, se esse povo vir, o que eu vou fazer? Vou acabar, vou expulsar eles daqui eles não tomam. Raabe fez diferente. Raabe reconhecia o que Deus tinha feito através do povo dele. Então Raabe, na hora que ela viu os espias, ela poderia ter gritado, ter falado, olha, eles estão aqui, pega eles, mas não. Raabe fez diferente. A atitude de Raabe foi proteger o servo de Deus, foi guardar o servo de Deus. E a palavra de Deus fala que Deus, ele abençoou a casa de Raabe, guardou, protegeu. No momento que invadiram aquela cidade, a única casa que ficou de pé, irmão, foi a casa de Raabe, porque o resto tudo foi morto a fio de espada. Então a atitude daquela mulher salvou a casa dela. E a diferença, o que me chamou mais atenção, que ela foi salva, pastor, que está até na genealogia de Jesus. Lá em Mateus nós ouvimos o nome de Raabe, uma prostituta que através da atitude dela fez toda a diferença. A atitude, ela muda, irmão, o seu futuro. A atitude, ela muda a sua história. Aleluia. Quem vai ter a atitude certa, diga glória a Deus. Continuando, irmão, abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 4, versículo 40.
No Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, a palavra de Deus, nos três ela fala essa passagem, que no pôr do sol, todos os que tinham enfermidades, de várias doenças, eram trazidos e pondo diante do Senhor. E a palavra de Deus fala que Jesus ia colocando a mão sobre todos, e todos eles eram curados. O que me chama a atenção, porque irmão, todos sabem, quem sabe me dizer quem é Jesus aqui? O que eu aprendo com isso aí, porque no momento que essas pessoas passavam luta, dificuldade, enfermidade, sabe onde elas buscavam a solução? Em Jesus. Muitas vezes buscamos solução em tantas coisas, mas hoje nós aprendemos aqui, que muitos irmãos, muitos, aqueles que chegavam até Jesus, aqueles que reconheciam que precisavam de Jesus, a palavra de Deus fala que todos eram curados. Todos eram curados, Maurício. Eu preciso de algo que só Jesus, aonde eu tenho que buscar? Onde Ele está. Muitas vezes, irmãos, seu problema não vai ser resolvido na sua casa, a sua luta não vai ser resolvida talvez na roda de amigos, o seu problema não vai ser resolvido em outro lugar, a não ser na presença de Jesus. Você tem que vir à casa do Senhor, porque só Ele tem poder de te curar, só Ele tem poder de te libertar. Todos nós aqui, você pode fechar os olhos e imaginar algo que só Jesus pode fazer na sua vida? Seja sincero. Quem tem, levanta a mão, fala só Jesus. Fala aí, repete comigo, só Jesus. Tem situação na nossa vida que é só Jesus. Só Jesus tem poder de libertar, só Jesus tem poder de curar. Você fala, não, foi o remédio, foi o médico. Não, Deus preparou tudo. Deus preparou a senha, Deus preparou o dia que o médico estava lá, Deus preparou a injeção certa. Quantas pessoas, irmão, vai no médico, muitas vezes não volta. Quantas pessoas saem para trabalhar e não voltam, porque tudo nós temos que entender, tudo nós precisamos de Jesus, em tudo na nossa vida. E as pessoas aqui, irmão, quando ouvia falar de Jesus, a palavra de Deus fala que o próprio Jesus, logo em seguida fala que queria sair do meio do povo, tamanha multidão. E sabe que Jesus, a estratégia, pastor, que Jesus fazia? Deixa um barquinho preparado aí, porque vai vir gente. Jesus já sabia, Vinícius, só que eu não posso ficar aqui direto. Eu não posso ficar aqui. Prepara um barquinho aí, porque quando apertar a multidão, entra dentro do barco e vamos para o outro lado. Só que, quando chegar do outro lado, o que tinha lá? Outra multidão. Porque todos entendiam que só Jesus poderia mudar a história deles. Que só Jesus poderia curar. Então, irmão, essa situação que você está vivendo, tem solução. E sabe qual é o nome da solução? Olha para o seu irmão e fala, Jesus. Jesus, não tem segredo, é Jesus. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus, vários exemplos, irmão. Em Lucas capítulo 8, irmão, não precisa de abrir. A palavra de Deus fala de uma certa mulher. Sabe a atitude dessa mulher qual foi? Quando ela descobriu que passava por uma enfermidade. Em Lucas 8 fala que uma mulher, ela sofria de uma hemorragia, de um fluxo de sangue. A primeira atitude dela foi, eu vou aos médicos. Só que chegou aos médicos, talvez assim como muitos, chegam, o primeiro médico fala que não. Mas tem situação, muitas vezes, talvez você vai entender o que eu estou falando. Vai em tal lugar, que lá é melhor. Quem já ouviu essa palavra aí? Só que o melhor ele é, quem pode me dizer? É caro. A mulher chegou no primeiro, falou, sua situação é meio delicada, vai em tal lugar que lá é melhor de ser tratado. Quem já ouviu isso? Vai lá que é melhor. Só que você vai no melhor, o melhor é mais caro. Chegou no mais caro, aquela mulher gastou um pouquinho, Cláudia. Só que pensa que acabou? Não. Sua situação é um pouco mais delicada. Vai em tal lugar, ficou um pouquinho mais caro. E a palavra de Deus fala, sabe o que aconteceu? Gastou todo o seu dinheiro com os médicos. E aí? E agora? Ela confiou primeiro nos médicos, Vinícius. A atitude dela foi, eu vou aos médicos. A atitude dela, segundo, falou, vou gastar meus dinheiro. Eu vou buscar agora a solução para o meu problema. Só que chegou o momento que acabou o dinheiro. E os médicos falaram o quê? Vai pro Jurutupi e reza para ter bezetacil. Nem bezetacil tem de desconto, você entendeu? Aí tá lá, oh Deus, 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. E quando chega a sua vez, não tem médico. Ah, meu Deus. Você está entendendo? E aquela mulher falou, meu Deus, e agora? Só me resta o quê?
Jurutupi não tem quem me trate, vou para casa. A palavra de Deus fala que aquela mulher estava dentro de casa, talvez ali, desanimada, já tinha desistido. Só que ela ouviu talvez um alvoroço, alguma palavra que gritava: Jesus está vindo. Diga glória a Deus por isso. Sabe o que acontece muitas vezes, irmão? É muitas vozes, é muitas lutas, é muita dificuldade, e muitas vezes não vemos Jesus passar. E sabe que Jesus ele passa aqui nessa noite? Diga glória a Deus. Jesus ele passeia no meio do povo, Jesus ele passeia no meio da terra, mas muitas vezes nós que estamos despercebidos, nós que muitas vezes não estamos atentos. E Jesus passando naquele lugar, imagino eu, aquela mulher deitada. Quem é esse Jesus? Talvez ela saiu na janela e perguntou: Jesus, você não conhece? É o que vem curando, salvando, libertando, curando. Imagine um cara que estava com a muleta para cima assim, ela olhando aquilo, falou: meu Deus, não está escrito na Bíblia, é o pastor Paulo que está falando. Imagina aquela mulher olhando aquele cara com a cadeira de roda, falou: rapaz, eu vou atrás desse cara. Só que a palavra de Deus fala que 12 anos essa mulher sofria, então ela estava fraca, e a situação dela não era somente doente, a situação dela não era chegar lá, porque quando você vai hoje no hospital tem de todo jeito. Quem já foi no hospital e saiu pior? Seja sincero. Rapaz, eu pensei que eu estava ruim, o cara deu um espirro do meu lado e que eu fiquei pior. Hoje está desse jeito, mas naquela época, sabe o que acontecia? Uma pessoa dessa forma, passando essa luta, essa enfermidade, ela era rejeitada, ela era considerada como imunda, não era isso, pastor? Então uma pessoa teve que fazer o quê? Se descobrisse ela no meio da multidão, sabe o que ia acontecer com ela? Iam apedrejar ela. Só que ela, mesmo sabendo desse risco, mesmo sabendo disso tudo, sabe o que ela fez, Renato? Tomou a atitude certa. Mesmo sabendo que poderia correr risco, mesmo que poderia até perder a vida, mas a atitude dela falou: eu vou onde Jesus está. E muitas vezes, irmão, nós temos essa atitude: eu vou até Jesus, eu vou para a igreja. Mas muitas vezes, irmão, quando nós damos esse passo, parece que a dificuldade aumenta, né? Tem um ditado aí fora aí que não é de Deus, isso aí não é de Deus. Fui para a igreja, piorou. Na lógica do homem, na lógica do ser humano, parece que piora, parece que os amigos deixou você, parece que, sabe, as coisas a luta está maior, sabe por quê? Porque você está andando em santidade, e muitas vezes andar em santidade é na contramão do mundo, aquilo que você fazia você não quer fazer mais, e muitas vezes falar não para o pecado, vai vir uma luta, vai vir uma dificuldade, aquele que te amava vai te odiar. Aquele irmão que muitas vezes não pagava um maço de cigarro, vai querer pagar, sabe? Não pagava um cigarro solto, vai querer pagar um maço. Não pagava, sabe, uma cachaça, vai querer pagar uma cerveja. Tudo para te tentar, para te provocar. Você fala: meu Deus, que luta é essa? Parece que eu vim para a igreja, as coisas pioraram. Entendeu? O esposo que você não entende, a mulher que você não entende, a luta que você passa, você fala: meu Deus, será que eu tirei pedra na cruz para estar acontecendo tudo isso? Não, irmão, saiba de uma coisa: você está tomando a atitude certa. Diga glória a Deus por isso. Aí que acontece? Essa mulher, no meio disso, quando nós tomamos a atitude de buscar Jesus, parece que muitas vezes as coisas ficam difíceis, assim como o exemplo dessa mulher. Ela saiu da casa dela, só que cadê Jesus? Ela não viu Jesus de cara, ela não recebeu o milagre de cara. A atitude dela ainda tinha que continuar, porque a atitude não é chegar hoje e receber o milagre. A atitude muitas vezes é você enfrentar a multidão, é você enfrentar muitas vezes a sua fraqueza, a sua falta de força, de fé, de esperança. Muitas vezes você chega hoje, aí Deus não vai te dar hoje, não vai te dar amanhã, mas não é porque Deus é ruim, não é porque Deus te esqueceu, é porque Deus ele chega na hora certa. Diga glória a Deus. Aquela mulher, ela poderia sair da casa dela e já receber a cura. A atitude dela foi certa, mas muitas vezes a atitude, ela requer muitas vezes algo a mais de nós, um esforço. Aquela mulher mesmo fraca, mesmo debilitada, ela falou: eu quero, e não somente olhar Jesus, eu quero tocar em Jesus, porque quando eu tocar em Jesus eu serei curada. E a palavra de Deus fala que ela saiu no meio da multidão, no meio da multidão, no meio da multidão. Imagine você, quem pega trem aqui, diga glória a Deus. Tem trem, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem leva a marmita, diga aleluia. Tem marmita, rapaz, oxe, tem trem, tem marmita, cadê o aleluia bem forte?
Imagine, sei lá no trenzão lá, pegou no José Bonifácio, pastor. Eita, ali é bom que você só levanta a mão e os cabas já te empurram, né? Ô, vou pra galera, né? Tá igual o cara da Praça Nossa lá. Da Praça não, é como que é? Do Zorra lá, né? Levantou o braço, os cabas já, vou pra galera. Já tá lá no meio, Vinícius. Não precisa segurar nada, você já tá apoiado, você entendeu? E a marmita tá lá, você entendeu? Imagine Jesus no meio lá do trem. Imagine Jesus. Aí daqui a pouco Jesus... Tá os discípulos e Jesus lá no meio, imagine, vamos trazer para o dia de hoje, o trenzão ali, viu? Bonifácio, chegou ali como que é o Itaquera ali, vai passando, vai, chegou até Tatuapé, bicha, aí deu uma lotadinha a mais, e tá ali, aí daqui a pouco Jesus começa a falar, quem me tocou? Os discípulos, Senhor, você pergunta quem te tocou, o trem tá lotado, a marmita já tá amassada, e você pergunta quem te tocou? Aí Jesus sabe por quê? Porque de mim saiu o poder. Jesus, ele sabe, irmão. No meio da multidão ali, talvez você fala, todos estão tocando, todos estão perto, mas a diferença, irmão, aquela mulher, ela já estava tocando Jesus desde que ela falou lá na casa dela. Então muitas vezes a diferença está quando você sai na sua casa. Senhor, hoje eu vou para o culto, mas o Senhor sabe que eu estou precisando, o Senhor sabe que eu tenho buscado, que eu tenho pedido. Então Senhor, se eu for lá, Senhor, sabe, muitas vezes é isso que Deus espera de nós. Se eu for lá no momento da oração, Senhor, quando, sabe, o obreiro colocar a mão na minha cabeça, me cura, Senhor, transforma a minha casa. Sabe por quê? Porque muitas vezes o obreiro vai vir jejuando, vai para o monte, assim como ontem eles subiram ao monte, esqueceram do pastor, mas está valendo. Aí está lá, sabe, dá fé, aí vem, põe a mão, ora, mas você, irmão, não está pronto a receber o milagre. Porque muitas vezes é assim, nós temos que vir preparado como aquela mulher. Eu vou atravessar a multidão, eu vou atravessar isso, e quando eu tocar, somente tocar, não precisou nem Jesus, irmão, ir lá e orar por ela, porque ela só tocou, sabe aonde? Nas vestes do Senhor. Só de ela tocar na roupa de Jesus, ela foi curada. E na mesma hora Jesus olhou para ela e falou, mulher, a tua fé te curou. Nem Jesus poderia falar, eu te curei. Não, só de você acreditar em mim. Jesus, ele fala para você hoje, se você acreditar nele, em Jesus, ele pode mudar a sua situação. Basta você crer. A palavra de Deus fala que tudo é possível ao que crê. A palavra de Deus fala que, irmão, em Filipenses 4,13, que, irmão, essa mulher, assim como essa mulher, Paulo declara, irmão, que é na fraqueza que Deus vem. Aqui na fraqueza dela, ela tirou força. No momento que ela teve, sabe, momento que ela precisou de força, de fé. Sabe, muitas vezes não é na hora que você está forte, porque na hora que você está forte tudo é mais fácil, né? Na hora que está tudo bem, tudo é mais fácil. Não, Deus espera no momento da fraqueza, no momento que você está lá, cabisbaixo, e você declara, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, quando ele declarou isso, não era porque ele estava bem, ele sabia as lutas que ele passava, ele sabia tudo que ele estava enfrentando, mas a certeza que ele tinha é que Jesus fortalecia ele em todo o tempo. Em todo o tempo, quer você forte, quer você fraco, irmão, assim como um celular, pode ser o melhor que for, pode ser o mais caro, irmão, se você não carregar ele, não adianta nada. Você vai falar, eu tenho um não sei o que aí, qual é o melhor aí? Fala aí. iPhone, mais o que? Fala aí. 10, agora 15, é o 15. Tem um 15 logo, sabe, um grande. Antigamente todo mundo tinha vergonha, agora quanto maior, pensa maior, né? Esse é grande, aí ó, esse é o 15. Mas se não tiver carregado, serve para alguma coisa? Dá nem para brincar no, como que é naqueles, como que é o bonequinho que as meninas gostam lá de limpar, de mexer? Não dá. Assim somos nós sem Jesus. É Ele que nos tem que fortalecer, é Ele que nos carregar muitas vezes a nossa fé, a nossa força. É nele que você vai se fortalecer, irmão, porque assim você vai declarar, tudo posso naquele que me fortalece. Ela poderia, irmãos, ter se entregado naquela situação, mas a atitude dela, irmão, foi de fé, e a vida dela foi transformada. Imagina aquela mulher, irmão, gastei dinheiro, perdi muito dinheiro, fiz tudo que não, com os meus olhos, com a minha força, mas quando eu conheci Jesus, Ele mudou a minha história. A graça é de graça. Jesus faz questão de declarar graça, porque não é nada pago, é graça.
favor imerecido, você não merece nada. Ainda que você dá seu corpo, ainda que você dá sua riqueza, ainda que você fazer de tudo, você não merece, porque a graça está acima de tudo. E através da graça de Jesus, aquela mulher foi alcançada. Imagina, até hoje nós contando esse testemunho. Na época dela, imagina a maravilha que foi. Eu fui curada, Jesus me curou. Quem foi curado, diga glória a Deus. Aleluia. Continuando, irmão, quando nós começamos a ler a palavra de Deus, existem vários exemplos. Um dos exemplos aqui em Lucas 18, fala de um homem que era cego, e ele está à beira do caminho pedindo esmola. Só que a palavra de Deus fala que Jesus, assim como ele passou naquela época, naquele instante, naquela mulher lá, quando ela precisava, ele continuou passando. Jesus, ele não para. O propósito de Deus, ele é eterno. Enquanto nós tiver vida, enquanto nós estiver nesse mundo, Jesus, ele está trabalhando. A palavra de Deus fala que Jesus, ele declarou: ô Jesus, você tem que descansar. Os discípulos ficavam preocupados. Não, eu tenho que trabalhar, porque um dia Jesus, ele vai, sim, vai, o Pai, Deus, ele vai prestar conta, sim, ele vai vir buscar a sua igreja. E qual foi o salário de Jesus? Foi cada um de nós, porque ele trabalhou, ele buscou, a palavra dele está aqui. Assim como aquele cego, a palavra de Deus fala que quando Jesus estava passando, a situação daquele homem, irmão, era pedir esmola. A situação daquele homem era viver no escuro, porque ele não enxergava. Mas a palavra de Deus fala que quando ele ouviu falar de Jesus, a situação dele foi: eu tenho que tomar uma atitude. Sabe essa situação que muitas vezes para você é impossível? Deus fala para você: toma atitude hoje. Toma atitude de buscar o Senhor. E muitas vezes você fala: como? Eu oro pouco, eu não sei orar, não sei louvar. Quando fala: ei, irmão, aquele homem gritou. Talvez ele não sabia cantar louvores, talvez ele não sabia adorar a Deus, mas, irmão, ele sabia que ele precisava de Deus. Muitas vezes você acha que você está preocupado: não, eu tenho que estar com o microfone, eu tenho que estar lá em cima, eu tenho que ter um cargo. Não, você tem que ser somente atitude de fé. Aquele homem teve uma atitude, sabe de quê? De gritar: Senhor, quem é? É Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quem é que passou aí? Jesus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A palavra desse homem só foi essa: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele começou a gritar, 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 de tal forma que as pessoas falavam: fica quieto, cala a boca, cala a boca, cala a boca. E ele gritava cada vez mais alto. E aquele grito, aquele desespero daquele homem, Jesus declarou: quem está me chamando? É aquele ali, traz ele. E Jesus foi e o curou. Muitas vezes estão preocupando com muitas palavras, e Jesus só quer olhar e falar: fala logo o que você veio buscar, fala logo. Muitas vezes, sabe, Deus está preocupado com tantas coisas. Você acha que Ele está preocupado comigo? Ei, irmão, tá. Aquele homem poderia ter gritado uma vez só e Jesus ter ido até ele, mas a palavra de Deus fala que ele teve que gritar, as pessoas mandar ele calar, sabe, mandar ele ficar quieto. Então muitas vezes não é do jeito que nós quer. Senhor, e já tem que estar aqui o Deus, você entendeu? Quem já assistiu o Chapolin? E agora quem poderá me ajudar? Aí já está do lado. Ô, coisa boa, né? Aê, Chapolin, bate neles que eu fico parado. Não é assim. Com Deus muitas vezes, irmão, exige algo um pouquinho a mais. Temos que insistir, temos que perseverar, sabe, com a atitude certa. E a palavra de Deus fala que aquele homem, irmão, ele contou o que queria. E a palavra de Deus fala que quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos responde. Aquele homem, aquela situação, ele poderia ficar calado, ficar naquela mesma situação, mas a atitude dele de clamar, de chamar a atenção de Jesus, o transformou por completo. Diga glória a Deus por isso. Agora, nos dias de hoje, uma pessoa que me chamou a atenção em atitude. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 19. Tirar algumas lições com a vida desse homem. Uma passagem bem conhecida. Porque muitas vezes você fala assim: meu, tá tudo bem, eu não preciso de Jesus. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu estou melhor do que muitos. Para quê? Para que Jesus? Para que buscar Jesus? A palavra de Deus fala aqui de um homem chamado Zaqueu. E a palavra de Deus diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Muitas vezes, sabe o que eu aprendo com esse primeiro versículo? A oportunidade ela passa.
Todo dia Deus está dando a oportunidade de nós tomar a atitude certa. Todo dia Deus Ele usa um pastor, Ele usa o obreiro, Ele usa um aplicativo de uma Bíblia. Irmão, muitas vezes, quantas vezes você abre a Bíblia ali, um aplicativo e Deus fala com você? Sabe, aqui quando eu olho assim, entrando em Jericó e atravessando, Jesus já tinha entrado e já estava passando. Jesus, Ele continua passando até o dia de hoje, mas muitas vezes nós que devemos tomar a atitude certa. Não podemos mais deixar Jesus passar despercebido. A Bíblia fala que quando Jesus, Ele morreu, a palavra de Deus fala de 2 homens no caminho de Emaú. Muitas vezes, irmão, nós estamos como aqueles 2 homens, nós estamos dentro da igreja, mas nós estamos insensíveis. Se tiver de chorar, chora, irmão. Se tiver de se humilhar, se humilha. Não deixe de passar a oportunidade. Não deixe de Jesus passar despercebido. Chama a atenção dele de alguma forma. A palavra de Deus fala que aqueles homens estavam tão insensíveis, e muitas vezes nós estamos desse jeito na casa de Deus. A palavra de Deus fala que Jesus falava com ele, Jesus caminhava com eles, mas irmão, eles continuaram da mesma forma. A sua atitude tem que ser diferente, irmão. Quem é que está falando comigo? O que ele está falando? É da palavra de Deus? Por isso eu falei, vamos para o meio, dobra a atenção, sabe? Fica ligado na palavra. Porque aqueles 2 homens, irmão, estavam com Jesus do lado, mas estavam despercebidos. Jesus começou a caminhar com ele, e quando eles falaram, está tarde, entra na minha casa aqui, ó, fica com nós, passe com nós essa noite. E Jesus entrando, e Jesus naquela mesma hora fala, meu Deus, eles não estão entendendo. Você não sabe, você é estrangeiro, não sabe o que aconteceu com o mestre, e o próprio mestre na frente deles. Mas na mesma hora, sabe que Deus muitas vezes fala? Lamentações, traga à memória aquilo que te dá esperança. Ei, lembra da ceia, lembra que eu morri por você, lembra que eu falei que sim, eu ia morrer, mas no 3º dia eu ia ressuscitar. E na mesma hora que ele partiu o pão, a palavra de Deus fala que a escama dos olhos daqueles homens caiu, e eles falaram, meu Deus, é o mestre. Mas sabe o que aconteceu? Jesus foi embora, sumiu. Aí eles começaram, você viu? Você sentiu o que eu senti? Porque quando ele falava, meu coração ardia. Ei, irmão, fica com o coração sensível. Abre o seu coração para a palavra de Deus. Porque sabe o que aconteceu com aqueles homens? Ele falou, por que nós não percebemos antes? Por que nós não fizemos algo diferente? Porque na hora que era para orar, nós não oraram melhor? Porque na hora que era para clamar, nós não clamamos? Porque na hora que era para se ajoelhar, nós não se ajoelhamos? Ei, irmão, Deus quer você sensível. Essas lutas, essas dificuldades, é para você ficar sensível. Diga glória a Deus por isso. O homem rico, porque a palavra de Deus fala no 2, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Olhando nos dias de hoje, você olha a sua vida e olha a vida de Zaqueu e fala, Zaqueu não precisa de nada. Ei, irmão, que é pobre, que é rico, todos nós precisamos de Jesus. Porque a palavra de Deus fala que na mesma hora aquele homem procurou ver quem era Jesus, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e porque ser de pequena estatura. Zaqueu, ele era rico, Zaqueu ele tinha família, tinha casa, Zaqueu tinha tudo, mas ele não tinha o mais importante que é Jesus. Só que na hora que ele ouviu falar que Jesus passava, irmão, ele não perdeu a oportunidade não. Que hora é o culto? É terça, é quinta? Eu vou estar lá. Jesus está passando que hora? Tal hora eu vou estar lá. Mas chegou no momento, muitas vezes achamos que é só chegar e ficar na janelinha. Achamos que é só chegar e já Deus falou, ô filhinho, você está aqui? Olha, você veio. Está aqui o que você veio pedir, está aqui o que você precisa. Aí é gostoso demais, hein? Eita, você chegar lá, você nem precisa chegar na churrascaria lá, não precisa nem pedir, Thalitinha. Já vem daquele jeitinho que você, ó. Eita, coisa bem assadinha, sabe? Aprendi a comer, porque antes eu não sabia. Colocava arroz e feijão, bobo, né? Fui com o pastor Júnior, arroz e feijão. Ô, pastor Júnior, você tá aí, você tá na churrascaria, meu. Aí ficou igual um passarinho, 3 horas beliscando. Falei, não é possível, meu. É assim que come, né, pastor Júnior? Pastor, falei, agora eu aprendi. Só pega o ovinho de codorna e folha, filho. O resto é carne, você entendeu?
É com tudo, não é, né, pastor? Passa com alho, passa com isso, passa com aquilo. Fala, eita coisa boa, Claudinho. Agora não enche mais de arroz e feijão não. Deixa para comer em casa, você entendeu, Claudinho? Aí, aquele homem, ele, irmão, chegou e não ficou na janelinha. Não chegou, as coisas dele não foi de imediato. As coisas dele não foi resolvida na hora. Ele chegou, e a primeira dificuldade dele que nós vemos na palavra de Deus, que ele era uma pessoa baixinha. Zaqueu era ali pequenininho. E Zaqueu, como ia ver Jesus? Uma multidão, e a pessoa pequenininha, só via multidão. Só que a palavra de Deus fala que aquele homem não ficou parado. Fala para o seu irmão, não fica parado não. Bate no ombro dele de profeta e fala, não fica parado não. Estou bravo não. Na mesma hora que nós temos que enfrentar algo, a primeira coisa que vem na nossa mente, parar, né? Zaqueu poderia ter parado. Zaqueu poderia ter parado. Ei, irmão, quantos de nós paramos? Quantos de nós sabe que era para continuar, meu? Era para continuar, porque, irmão, olha o que Jesus fez com a vida de Zaqueu por causa dessa atitude. Ele não parou. Quando ele viu aquela multidão, a palavra de Deus fala, então correndo subiu numa árvore a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Ele rompeu a dificuldade. Muitos estavam fazendo de qualquer jeito, da mesma forma. Quer receber algo que ninguém está recebendo? Diga amém. Quem quer receber algo que ninguém está recebendo? Diga aleluia. Bênçãos grandes, vitórias grandes, coisas diferentes que ninguém está recebendo. Faça o que ninguém está fazendo. Zaqueu, acho que foi o único que subiu naquela árvore. Desce daí, seu doido, você vai cair. Anão, seu lugar é no jardim, não é na árvore. Imagina o baratos atirando. Anão é lugar onde? Lá no jardim, você fica aí em cima. Entendeu? E ali a pessoa zombando. Só que Zaqueu, ele não se importou, porque Zaqueu, ele tinha um propósito. Zaqueu, ele queria ver Jesus. Zaqueu, ele precisava de Jesus. E a palavra de Deus fala que Zaqueu ficou naquele lugar. E o mais interessante, irmão, muitas vezes quando achamos que estamos, chorando demais, quando achamos que estamos se esperneando demais, quando achamos que as pessoas estão se incomodando com o nosso jeito, quando achamos, se preocupamos com as pessoas, saiba de uma coisa, a palavra de Deus fala que Jesus viu ele. Jesus viu ele. Jesus se importou, falou, meu Deus, ele fez a diferença. Ele está buscando. Quando Jesus chegou naquele lugar, Jesus olhou para ele. Muitos talvez não vão olhar para você, muitos não vão se importar com você, mas saiba de uma coisa, Jesus, aquele que se importa com você, aquele que se importa com suas lutas, ele fala como ele falou para Zaqueu, olhando para Zaqueu. Ei, Zaqueu, 6, desce. Zaqueu depressa desceu, e Jesus declarou, porque hoje convém ficar em sua casa. Desce, Zaqueu. Jesus sabe que você está onde você está, o que está acontecendo, e Ele te chama como Ele chamou Zaqueu. Desce, Zaqueu. Você já está chamando a mim, você tomou a atitude certa. Você precisa de mim e eu estou aqui. Desce que eu quero ir na sua casa. Só que não é só isso que Deus espera de nós buscar o Senhor, buscar Jesus, enfrentar as dificuldades, chamar a atenção, obedecer a Jesus. Quando Jesus falou, desce, e ele desceu. Mas o que me chama a atenção, que Zaqueu, ele abriu as portas da casa dele. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, dá aos pobres a metade de todos os meus bens, e em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Zaqueu, ele abriu as portas da casa dele, e Zaqueu se arrependeu do seu passado, se arrependeu das atitudes erradas, porque a partir de hoje você ouviu uma palavra chamada atitude. Se amanhã você tomar atitude errada, a palavra de Deus não valeu de nada na sua vida, na minha vida. Hoje nós aprendemos que a atitude tem que ser tomada certa, porque a atitude certa, ela faz toda a diferença na sua vida. A atitude certa, ela vai fazer toda a diferença no seu futuro. A palavra de Deus fala que quando Zaqueu, aquele homem que roubava, aquele homem que era chamado como publicano, como uma pessoa que cobrava imposto, a palavra de Deus fala que quando Jesus entrou na vida dele, a atitude dele foi mudada. Senhor, eu quero restituir, eu quero devolver, eu quero fazer diferente. Ei, eu não quero xingar mais, eu não quero beber mais,
Eu não quero mais usar droga, a atitude tem que ser diferente. Eu não quero mais brigar, eu não quero mais. A atitude de Zaqueu foi diferente. E a palavra de Deus fala que quando nós temos a atitude diferente, a palavra de Deus fala que Jesus olhou para ele e disse: hoje houve salvação nesta casa. Pois quem também é este, o filho de Abraão? Porque o Filho do Homem veio buscar o que estava perdido. Sabe por que muitas vezes ficamos perdidos? Porque muitas vezes ficamos cheios de dúvidas. Porque muitas vezes damos um passo para frente e 10 para trás. Porque muitas vezes nós estamos tomando as atitudes erradas. Porque a palavra de Deus fala, irmão, que quando aquele homem, ele tomou a atitude certa, além de Deus transformar a vida dele, Deus ainda falou: vou te dar um prêmio maior do que isso, a salvação, direito de morar no céu. Então, irmão, Deus, ele tem as bênçãos para você não somente nessa terra, mas ele também tem no céu. Mas depende de mim e de você. Ele já liberou as bênçãos, ele já veio para essa terra para nos abençoar. Agora a atitude, aquilo que nos tira da presença de Deus, muitas vezes é o nosso pecado, a atitude errada. E ouvindo tudo isso, se coloca de pé. Jesus, ele passou nessa noite aqui. Jesus, ele falou da tua palavra. Quem ouviu a palavra de Deus? Atitude, palavra simples. Hoje eu acordei nessa manhã e eu preocupado com a palavra de Deus essa noite. A palavra que mais ardia no meu coração, que eu ouvi de manhã e eu declarei na minha vida, foi a atitude. Eu preciso ter atitude. Eu preciso ter atitude e atitude certa. Eu preciso ter a atitude certa. E logo veio a essas pessoas que teve atitude errada, como Caim. Atitude errada, irmão, como Judas. Quantas atitudes erradas a palavra de Deus não esconde. Elimeleque, nós vimos a história de Ruth, linda. Só que o pai teve atitude errada e toda a família pagou o preço. Muitas vezes, irmão, a atitude que nós temos lá atrás, hoje nossos filhos sofrem. A atitude, irmão, que você tem hoje não vai afetar somente a sua vida, mas vai afetar a sua casa, a sua família, irmão, a sua história. A sua atitude tem que ser certa. E muitas vezes a atitude certa, irmão, não vai ser aquela que te agrada, vai ser aquela muitas vezes que requer algo muitas vezes mais forte. Romper muitas vezes as multidões da nossa vida. Sabe qual a multidão que nós devemos romper? A multidão do cansaço. Muitas vezes você fala: estou cansado, não vou hoje não. Rompe essa multidão. A multidão muitas vezes do orgulho. Não vou. Tem gente que tão orgulhosa que não vou porque eu não tenho roupa. Eu não vou porque eu não suporto aquele irmão. E muitas vezes a atitude errada começa a culpar as pessoas. E sabe o que está acontecendo com essa atitude? Está piorando a sua situação. Está te afastando de Deus, está te deixando mais magoado, mais triste. Mas a atitude muitas vezes como aquela mulher: não, eu sei que eu sou discriminada. Eu sei que as pessoas olham para mim e falam que eu sou uma mulher enferma, uma mulher imunda, porque eu tenho hemorragia. Mas mesmo que as pessoas achem isso de mim, eu quero Jesus na minha vida. A atitude dela é diferente. A atitude do cego de estar ali pedindo esmola. Para muitos, irmão, a atitude era aquela dele: a sua atitude é melhor, é essa aí, fica aí sentado, você é um cego. As pessoas olham para você, não acreditam nos seus sonhos, não acreditam que você vai ser um vencedor, porque Deus vai fazer você um vencedor. Você nasceu para ser desse mesmo. A atitude sua vai deixar você sozinho, vai deixar você sozinha, vai deixar você nessa forma, nessa situação. Não, a atitude que Deus espera de você é: não, eu tenho fé que Deus vai mudar a minha situação. Eu tenho fé que se eu buscar o Senhor, Ele vai me ouvir. A palavra de Deus fala, irmão, irmão, em Mateus 7,7, todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, todo que bate, a porta se abre. Não tem como você vir na casa de Deus e Deus não fazer nada na sua vida. Não tem como você, irmão, plantar arroz e colher feijão. Se você plantar arroz, você vai colher arroz. Se você plantar feijão, você vai colher feijão. Então plante coisas boas, tenha atitudes boas, porque na hora da colheita, quem vai colher é você.
Aquele que não acreditava vai ter que ver, irmão. Aquele que duvidava vai ter que ver. Ei, é esse aí, é essa aí, é esse sim. Ele tomou a atitude certa e hoje ele está colhendo bem. É lá na frente. É lá na frente que você vai entender. Hoje você não está entendendo. Hoje a decisão está muito difícil. A atitude está difícil de ser tomada. Mas irmão, a atitude certa que Deus fala para você. Ei, irmão, a atitude certa é aquela que te aproxima de Deus. Aquela, irmão, que aproxima você da cruz. Aquela, sabe, que muitas vezes vai ser difícil. Aquele que segue Jesus não vai ser fácil. Pega a sua cruz, irmão. Coloca nas costas e segue-me. E muitas vezes a sua cruz é pesada. Muitas vezes a sua cruz, irmão, é difícil de carregar. Mas saiba de uma coisa, vai valer a pena. Pega a sua cruz e carrega. Não tem ninguém que vai carregar essa cruz, não. O peso da sua cruz é o peso da sua bênção. O peso da sua cruz é o peso da sua vitória. O peso da sua cruz, irmão, vai ser o salário seu, o prêmio seu lá na frente. Então não deixe essa cruz, não deixe essa dificuldade. Toma a atitude certa, pega a sua cruz e segue Jesus. Segue Jesus. Está difícil, imagine, irmão, com Jesus já está difícil. Imagine sem Jesus. Aleluia, fecha os olhos, fecha os olhos. Hoje você ouviu a palavra. Qual vai ser a sua atitude? Qual vai ser a sua atitude? Atitude, aleluia. A palavra de Deus fala em Deuteronômio 28: eis que diante de vós coloco a bênção e a maldição. Aí Deus, por ser bom, por ser misericordioso, Ele bate no ombro do homem e fala: escolhe a bênção, porque é melhor para que viva tu e a tua família. Diante de vós coloco a bênção e a maldição. Irmão, você que decide. A atitude é sua. A atitude não é do pastor. A atitude não é de Deus. A palavra foi pregada, a palavra foi ministrada. E qual é a sua atitude? Aleluia. Eu não quero falar nome, eu não quero perguntar nada. Eu só quero dizer, irmão, se você precisa de algo de Deus, assim como aquela palavra que nós lemos, muitos que eram chegados até Jesus, que eram colocados diante dos seus pés, a palavra de Deus fala que todos o Senhor curava, todos o Senhor libertava, irmão. Sabe do que? Dos demônios, libertava da enfermidade. Jesus, irmão, Ele curava. Lucas capítulo 4, versículo 40, todos doentes, todos aqueles enfermos que eram chegados até Jesus, a palavra de Deus fala que todos Ele curava. Então se você precisa de algo de Jesus, vem aqui na frente rapidamente. Eu creio que Jesus, Ele está aqui. Eu creio que Jesus, Ele quer transformar a sua vida. Então não perca tempo, corra aos pés do Senhor, corra aos pés do Senhor. Pai, estou aqui, assim como aquele cego clama a Deus: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É essa atitude, é isso que você precisa. Corre para os pés do Senhor, corre para os pés do Senhor. Irmão, não é tempo de ficar pensando, não é tempo de ficar com a dureza no coração. A palavra de Deus fala: quando ouvis a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Irmão, se derrame na presença dEle. É Ele que quer, é Ele que pode, é Ele que tudo pode. Ele está aqui nessa noite. Que a minha fé é provada, tu me das a chance aqui, Roberto, de ajudar. Vem aqui, crescer um pouco mais. Ei, irmão, Deus está tocando a sua vida. Vem na frente, vem na frente, fecha os olhos. Não fica no seu lugar, não aceita essa situação, não. Irmão, só você sabe o que você está passando. Que atravessam, me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu. Ei, Golias é grande, mas irmão, não é maior do que seu Jesus. De caminhar, se diante dele não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Declare, Com quem tem fé, minha vida
talvez você não precisa de algo da parte de Deus, mas tem alguém lá na sua casa que precisa da sua ajuda. Vem interceder por essa pessoa, representa essa pessoa. Vem todos nós temos um parente que está afastado. Todos nós temos uma pessoa lá no nosso meio que precisa do milagre. Vem mais para frente aqui, ó. Os obreiros